Eu não lembrava de mais nada. Uma coisa eu tenho certeza, foi uma noite de unção, uma noite de bênção. Aí eu comecei a compreender que às vezes nós estamos tão preocupados com a palavra fé e esquecemos daquilo que a fé propõe para nós. A fé e as boas obras é como se fossem duas pernas. Se você tentar andar só com uma, você vai ter dificuldade, vai machucar um lado do seu corpo, ou você vai cair. Mas se você caminhar, não estamos querendo aqui extinguir a fé que você tem, a fé que você busca, é necessária, mas necessário é que a obra caminhe com você. Eu mergulhava na palavra e pegava a história do Antigo Testamento para chegar nesse evangelho do bom samaritano. Olha só, aquele homem chegou para Jesus: mestre, o que devo fazer para ganhar o reino do céu? E a palavra diz que ele conhecia Deus. Se ele conhecia Deus, se ele conhecia os mandamentos, era um homem de fé. Mas faltava uma parte ainda. Faltava uma parte no qual ele tinha que se doar, no qual ele tinha que colocar a vida das boas obras a serviço da fé. Aí Jesus perguntou para ele: conhece o mandamento? Conheço. Quais são? E ele coloca assim de uma maneira tão convicta para Jesus, de maneira assim que ele conclui até no momento que ele coloca no próximo. E para provar, Jesus lhe pergunta: quem é meu próximo? E Jesus fala para ele: um homem vinha vindo, de repente os ladrões bateram nele, jogaram ele no chão, machucaram, colocaram ele em nada, quase morto, diz a palavra, meio morto. Meio morto significa que se ele ficasse ali, ele ia morrer. Meio é a metade de uma coisa. Meio que a palavra está dizendo. Por que será que a palavra colocou meio? Podia falar só ferido, colocou meio. Meio é a metade de uma situação. Eu pego a metade desse queijo e dou metade para o irmão, não é isso? Metade de uma melancia, outra metade para o outro, não é assim? Ali está falando meio. Significa que se aquele homem continuasse ali, a metade era vida, a metade já era morte. Ele ia acabar concluindo em morte. Mas de repente passou um sacerdote, e o sacerdote olhou aquele homem meio morto por ele, que o resto, que a outra metade morresse. De repente passou um levita. O levita olhou novamente e viu aquele homem meio morto e pensou o seguinte: que a outra metade morra. Aí, procurando ali a história do Antigo Testamento, um levita, um profeta, era aqueles que eram escolhidos para fazer os grandes sacrifícios para Deus, da tribo de Levi. Era eles que ofertavam para Deus os holocaustos, era eles que ofertavam mesmo aqueles animais nos altares. Eles ofertavam tanta coisa para Deus, mas o que eles podiam ofertar para Deus era o amor sobre aquele que estava caído ali. Eles não ofertaram. Talvez nós corremos esse risco. Corremos o risco de dobrar o joelho diante de Jesus no Santíssimo Sacramento, e não dobramos o joelho diante de Jesus que está na calçada. Corremos o risco de chorar diante de Jesus, mas não choramos com aquele que sofre. Corremos o risco de pedir tanta coisa para Jesus e temos vergonha de pedir em função do outro. Eu admiro tantas pastorais, tantos movimentos que trabalham em função do próximo. Quem é vicentino sabe o que significa isso. Às vezes você é humilhado, você é criticado, você é mal falado porque você está em função do outro. A exemplo dos santos, os santos, eles tiveram a graça de ser santos porque eles conciliaram a fé com a obra, amados. Eu quero dizer para vocês, a gente pega aqui, desculpa a expressão que eu vou falar aqui para o São José agora. Desculpa a expressão. A gente pega aqui a citação bíblica aqui, escuta quase nada de São José, meu Deus do céu. Que padroeiro que vocês foram escolher para o seu grupo? Quase nada. Falou só a hora que ele era desposado, e quando falou que Jesus era filho dele, ainda colocaram: não é este o filho do carpinteiro? Nem o nome dele quiseram falar. Mas sabe o que aconteceu com São José? A maior expressão de fé de São José não foi anunciar, não foi ocupar os grandes cargos, foi dar o braço dele para carregar Jesus no deserto, foi dar a vida dele para dizer: pode sofrer, Maria, eu vou estar com você.
Não importa o que vão falar, eu vou assumir tudo aquilo que é de você. Isso é boa obra. Carpinteiro de mão cheia, imagino para vocês os versos maravilhosos que ele fez para Jesus. José caprichou, só que mais uma vez ele teve outro trabalho. A obra dele era outra: caminhar em terras longínquas para defender o menino. São José, ele não pegou a palavra, muitas vezes saiu anunciar de um lugar para o outro, mas carregou o menino de um lugar para o outro. Imagine Maria, cansada, naquele momento, estava ali, sofrendo de um lugar para o outro, querendo um lugar na hospedaria e não tinha. De repente ela dá luz, imagina o cansaço daquela jovenzinha. José falou assim para ela: Maria, descanse um pouco, eu vou velar pelo menino, eu vou olhar pelo menino. Estava ali São José olhando pelo menino. Quanta coisa, gente! E agora que o menino começou a crescer, quem que ensinava, quem que explicava? Mel Gibson foi esplêndido quando ele faz aquela imagem de Jesus na sua infância e mostra naquele momento Jesus trabalhando naquela cadeira, fazendo aqueles detalhes. Quem foi o homem que estava ali mostrando para o filho o que significa a vida de um pai? Isso é trabalho. Os santos nos deram um exemplo que a obra foi caminhando junto com a fé. E às vezes nós queremos ser curados de câncer, nós queremos ser curados de AIDS, nós queremos ser libertos de vícios, queremos que a nossa família seja restaurada, seja trabalhada. Pessoas fazem novena, trezena, dobra no joelho, faz mil intenção, vai na Aparecida. É louvável tudo isso. Quer receber uma graça? Saia daqui hoje e faça um comprometimento de boa obra para você ver se a graça não vai acontecer. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, o Senhor está mostrando no meu coração. Você não vai fazer em troca, mas dentro de uma obra que o Senhor vai colocar no seu coração, uma graça muito grande vai cair sobre a tua casa. Gente, é bênção, é graça. Os grandes santos, São Francisco de Assis, então, um homem que tinha tudo, gente, um homem tão cheio de posses. O que ele faz? Primeira coisa que ele fez: se tornou pobre para chegar perto do pobre, para ajudar o pobre, para servir o pobre. E nós, pobres, queremos ser ricos para estar perto dos ricos e fugir de Deus que é pobre. Olha que atitude maravilhosa. São Francisco ficou, São Francisco e Clara ficavam ali servindo. São Francisco foi um ícone da igreja, com os grandes ensinamentos, com o grande testemunho, mas principalmente pelo zelo, pelo menos favorecido. E não é diferente que o nosso Papa São Francisco, né? O homem que deixa toda a regalia e vai de ônibus de um lado para o outro para servir a igreja. O homem que deixa os melhores hotéis para fazer o quê? Fazer a sua marmita para dizer: eu sou servo de Deus. E diz ele que ele ia nos cortiços, diz ele que ia nos lugares onde quase ninguém chegava para fazer o quê? Para mostrar café. Vem muito mais além do que a palavra que fala, mas a mão que ergue, que levanta e que ajuda o irmão. Palavra maravilhosa foi aquela Santa Teresinha do Menino Jesus, aquela que tem vocação do amor, porque fala de obra, fala de amor. Santa Teresinha do Menino Jesus, ela deixava o seu coração numa inquietude tão grande quando ela via que ela não tinha feito uma grande obra. Certa vez Santa Teresinha, andando assim no Carmelo, ela estava andando e de repente, despercebidamente, ela viu um palitinho de fósforo no chão assim, e ela passou. De repente ela pôs a mão na cabeça e falou: puxa vida, eu não ajuntei aquele palito. Ela voltou, aquele palito já não estava lá, mas foi o suficiente para ela perder a noite de sono. Foi o suficiente para ela se machucar inteiramente dentro dela. Foi o suficiente para ela procurar o sacerdote e chegar e falar assim: eu quero me confessar. Teresinha, de novo, Teresinha, não, mas eu preciso. Mas Teresinha, agora há pouco, não, mas eu não consegui dormir. Mas você fez algo de outro problema? Fiz, na verdade eu não fiz, eu devia ter feito. O que foi, Teresinha? Eu estava andando no Carmelo e tinha um palitinho de fósforo no chão. E o que tem o palitinho, Teresinha? Ele estava jogado, pai. Você jogou? Não, eu não joguei. Então, Teresinha, por que você está preocupado? Porque eu não ajudei. Ela sentiu por aquilo que não fez.
Imagine nós, às vezes nós queremos tanta graça e tem tantas pessoas do nosso lado precisando. Talvez a cura que você está pedindo está do outro lado do muro da sua casa. A cura que você está pedindo está na Campos Sales, às vezes aí. A cura que você está pedindo está em todos os lugares para fazer boas obras. Você sabia que às vezes, se você chegar no asilo, sentar e conversar 10 minutos, você já está fazendo uma grande obra? 10 minutos com uma pessoa que está ali. Eu vou contar de uma particularidade para vocês. Mais uma vez, quero dizer, não é por vaidade nem por orgulho. Eu tinha um hábito muito grande de ir no asilo lá em Agatuba. Mas pensa que eu ia ofertar o meu trabalho para eles? Contrário, eu ia lá receber trabalho para mim, gente. Verdade. Eu chegava no meu trabalho, eu estava batido, eu estava angustiado no meu trabalho. Eu saía 20 quilômetros de onde eu estava, chegava e estacionava o carro na frente do asilo ali, entrava lá dentro e começava a sentar, conversar com um velhinho e com o outro. Eu chegava quebrado, eu saía restaurado daquele lugar, gente. Eles contavam tanta coisa bonita para mim. Às vezes me abraçavam, juntava a vontade deles de ter um filho que acolhesse, e eu vontade de se abrir com alguém que pudesse me ouvir. E vou falar uma coisa para vocês: o cotidiano de vida, o ritmo de trabalho, as tarefas, eu me afastei. Mas eu chego hoje lá e todos me conhecem e não esquecem. Esses dias eu fiz 43 anos, dia 8 de agosto. Eu desci lá no asilo, fazia um serviço do meu trabalho mesmo lá. Aí cumprimentando um, cumprimentando o outro e tal. E tem um senhor, eu chamo ele de vaidosão, né? Ele é vaidosão porque o quarto dele é bem chique. Tem TV, tem DVD, é cheio assim, sabe? Aí às vezes eu falo, ô vaidosão. Aí ele, né? Só que eu passei correndo assim, para fazer o meu serviço. Daqui a pouco ele, ô Denilson. Parei e voltei, ô, tudo bom? Você tá bom, você sumiu, ficou rico, foi bom você cesse. Aí ele chegou pra mim e falou, e daí, como que foi seu aniversário? Eu falei, meu aniversário? Não esqueço, dia 8 de agosto, seu aniversário. Foi semana passada, não foi? Amados, ele é um homem que falou, o senhor não esqueceu? Não, nenhum ano eu esqueço. Eu lembro quando você vinha aqui cortar o bolo com nós no dia do seu aniversário. Uma pessoa que fica a vida inteira só naquele quarto, tem tempo de lembrar o aniversário de um estranho que não faz nem parte da vida dele. Isso é boa obra, gente. Isso é amor. E às vezes nós temos pessoas da nossa casa, temos pessoas da nossa família que está tão perto de nós e nós esquecemos dela. Quantas coisas os santos fizeram em função daqueles que precisam. A Madre Teresa de Calcutá, então nem se fala, né, gente? Madre Teresa, aquela que fez tudo, ela mostrou uma fé de uma maneira diferente, até tentar impor para ela que tem que ter uma direção é essa. Esqueça do pobre, esqueça do menos favorecido, anuncie. Teresa, você é capacitada. Ela dizia, eu sou capacitada para servir. Eu lembro que uma das imagens que eu vi no filme de Madre Teresa de Calcutá, teve uma hora que ela vai sair, que ela sai daquela comunidade, e a hora que ela sobe no ônibus, ela está despedindo para ir, e de repente vê um homem caído no chão. A hora que ele vê aquele homem caído, as pessoas passando em volta, ela manda o cara do ônibus parar, e ela volta e ela fica ali do lado daquele homem, todo mundo vai embora, ela fica ali tremendo, passando noite de frio do lado daquele homem. E ela entendeu que ali era a missão dela, ali era a fé. E dali, aquela mulher que ia sair para uma outra direção, Jesus falou, volta Teresa, volta, ali vai ser a sua missão, através da boa